Então, é a nossa segunda aula desse ano e a sétima desse começo, né? Dessa organização que eu fiz dessas aulas teóricas. É, essa aula de hoje ela é interessante porque eu falo que é onde o yoga começa, né? Trouxe para vocês ali a proposta de explicar como seria o passo a passo de uma aula de yoga, como a gente faz na sala de aula, dentro de uma academia, né? Da forma que eu dou aula hoje na academia. Mas esse assunto e o próximo, eles são assuntos que eles já saem um pouquinho desse contexto da aula prática da academia para o meu comportamental. Como eu vou me comportar, né? Diante da vida, sendo um praticante de yoga. Nesse contexto, a prática do yoga, ela já sai totalmente daquele modelo de eu só pratico quando eu estou em algum lugar, ou na academia, ou em algum ashram, ou em alguma sala específica, e ele entra no contexto da prática do yoga para a vida. Então, esses assuntos que eu trago aqui, eu não inventei, não são assuntos que eu criei, são assuntos que existem desde a época que o yoga surgiu como filosofia de vida, né? E aí eu vou ter que falar um pouco da introdução de como surgiu o yoga para vocês hoje, para poder vocês entenderem como ele foi se conformando, como ele foi se organizando, ao longo dos séculos. Vou compartilhar a apresentação com vocês. Ok. Tá todo mundo vendo, né? A apresentação direitinho? Ótimo. Qualquer coisa, coloquem no chat para eu ver antes que, sei lá, faltou o som, travou a tela. Vou pedir esse auxílio aí aos universitários, tá? E a gente está falando agora sobre normas éticas e comportamentais do yoga. Uma das partes que, de acordo com o Patanjali, teria que ser a primeira parte que as pessoas teriam que acessar numa prática de yoga. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é a nossa realidade. As pessoas procuram yoga pelo físico. E nesse momento de vida agora, as pessoas estão procurando yoga para tirar foto. Eu insisto muito nisso, porque virou uma moda. E é um pouco triste, né? Mas o yoga, ele é uma filosofia de vida comportamental, onde eu escolho viver nesse modo yoga, né? Não é um modo de vida que eu inventei, mas o modo de vida que eu vou seguir a partir de agora. Esse modo de vida, ele não entra em choque com nenhuma religião. Pelo menos teria que não entrar em choque com nenhuma religião, nem com nenhuma outra orientação que a pessoa tenha em relação à própria vida com ressalvas a essas normas éticas comportamentais que eu vou falar aqui hoje. Que eu acredito que seja, por exemplo, se uma pessoa segue alguma linha religiosa, é possível que algumas dessas normas aqui combinem com essas linhas, porque não é uma coisa feita para a religião, isso é uma coisa feita para a vida. Na verdade, as normas, a ética comportamental, é, a forma que eu levo a minha vida, ela diz como vai ser, como eu vou ser como ser humano ao longo dos anos. Porque a forma que eu levo a minha vida vai me modificando. Então, a forma que eu acho com as pessoas vai mudando o meu meio, vai afastando ou atraindo mais pessoas. A forma que eu conduzo, né, os meus estudos, a minha alimentação, por exemplo, também vai modificando isso. E é nesse ponto que eu quero tentar levar vocês a entender, a perceber, né? Então vamos lá, fazer uma introduçãozinha para vocês aqui do yoga, né? Então a gente tem aqui essas normas éticas, elas têm um nome em sânscrito chamado de yamas e niyamas. E elas são consideradas também por alguns professores mais antigos, alguns mestres, como as raízes do yoga, o que aprofunda, o que aterra o yoga, o que faz o yoga ser o que é, de fato, são essas raízes. E interessante que vocês vão ver que, assim, não só no yoga, mas eu vou falar de uma outra filosofia, por exemplo, artes marciais, para quem não sabe, também é uma filosofia de vida.
E tem o Bushido, que é o caminho do guerreiro, né? E no Bushido tem normas muito parecidas com os yamas e niyamas. E aí a gente vê que isso é o que dita a melhor forma de viver, principalmente no caso do Bushido, para não ser agressivo. Ao contrário do que as pessoas pensam, né? As artes marciais, elas são feitas para conter o ego, conter o instinto e não acionar um instinto agressivo. Assim, o yoga também tem esse viés. O yoga e as artes marciais, eles têm um encontro muito acirrado, muito apertado entre eles e muito similar. Então, vai ser muito comum vocês encontrarem pessoas que praticam artes marciais e que se sentem encantadas e atraídas também pelo yoga, assim como pessoas que praticam danças, danças qual a palavra que eu vou usar, gente? Danças tradicionais, como, por exemplo, as danças indianas, as danças japonesas, a dança Kathak, danças que remetem a uma não religião, mas é uma cultura. Danças culturais, ela tem essa coisa da meditação, a própria dança sufi também. Então, elas têm essa coisa da meditação, da interiorização. Então, tanto as danças quanto as artes marciais, quanto o próprio yoga, eles têm esse ponto de encontro. Introduzindo aqui, né, Patanjali foi o primeiro, né, a organizar o yoga sistematicamente como a gente conheceu. E ele fez essa organização, gente, há cerca de 2.000 anos antes de Cristo, só para vocês entenderem que ele organizou. O yoga existe há mais de 5.000 anos, só para vocês entenderem como esse negócio é antigo. E nesse mais de 5.000 anos, era passadas informações sobre yoga, sobre comportamento de vida, sobre asana, sobre tudo, através do Parampará. Parampará quer dizer de boca a ouvido, ou seja, para se aprender yoga, você tem que ter alguém que te passe essas informações. Você não aprende yoga assistindo no YouTube, você não aprende yoga lendo um livro. Você precisa ter um guia, um mestre, mas não um mestre, um guru que vai dizer como você o que você vai fazer da sua vida, não. Ele vai dizer, ó, o caminho é esse aqui, você segue se você quiser. Você chega e diz assim, mas eu estou sentindo tal coisa. Aí ele, nesse ponto do seu desenvolvimento na prática, esse sentimento é normal. Ou não, peraí, esse sentimento está um pouco fora. Reveja a sua prática para ver se você está fazendo tudo certo. Então, o mestre no contexto de yoga é alguém que orienta nesse sentido. Não é um Deus, não é alguém que vai, né, que você vai prestar uma reverência. E reverência é diferente de respeito. Na verdade, a professores devemos, teoricamente, deveríamos prestar respeito, né? E nas culturas antigas isso é muito forte, essa questão do respeito ao professor. A gente tem em todo o Oriente isso muito forte, talvez aqui isso um pouco enfraquecido, mas pessoas que trabalham com ensino entendem quanto isso é importante, até para o aproveitamento de quem está aprendendo. Imagine se você tivesse que entrar numa sala de aula eu acho que todos nós já tivemos essa experiência estudando. Entrou numa sala de aula, não fui com a cara desse professor. Vocês sabem que o seu aprendizado vai estar totalmente, talvez, prejudicado por não ter ido com a cara desse professor. Não pelo professor, mas porque você começa a enrijecer em relação a absorver os conhecimentos, a estar o tempo todo contestando determinadas informações, a não se abrir para entender de uma forma diferente. Tudo porque você ali não teve afinidade com aquele professor. Então, um outro ponto importante também é vocês escolherem um professor com o qual vocês têm a afinidade. Não é o professor da moda, não é o mais famoso, não é o mais bonito, não é o, sei lá, o mais o quê, mas ter a afinidade, ter essa atração. Nossa, com essa pessoa eu consigo realmente aprender algo. Então, isso é uma das coisas que fazem, que o yoga faz parte desse sistema yoga, né? Voltando aqui. Então, esse Parampará de Boca Discípulo, o mestre reunia ali aqueles discípulos, né? Então, aqueles alunos, normalmente aqueles que realmente queriam estar ali envolvidos na prática, entender o que é a prática do yoga, e eles
sentavam ali e iam escutando as orientações do mestre. E isso não era assim de vez em quando, era todos os dias. Então, eles têm um conceito também de que o aluno ele chegava a se mudar para a casa dos mestres ou seguir os mestres em peregrinação para aprender. Isso era comum nessa época. Só que esse tipo de prática, na Índia ainda existe isso até hoje, mas esse tipo de prática, mesmo naquela época, mesmo há 2.000 anos atrás, chegou um momento em que, peraí, as informações estão começando a falhar. Então, nós precisamos colocar isso no papel. E aí, Patanjali escreveu, né, resolveu condensar, codificar esses conhecimentos do yoga a partir do momento que os conhecimentos estavam começando a se perder. Não só no yoga, não só na Índia, mas em todas as culturas, quando um conhecimento ele começa a se perder, ele precisa ser escrito. Então, a gente tem na China, no Oriente como um todo, e em parte no Ocidente, filosofias e estruturas de meios de vida e religiões e tudo que foram escritos para que não se perdesse aquelas informações. E assim aconteceu com o yoga mais de 2.000 anos atrás. Começou-se a ser escrito. O yoga, ele vinha meio que solto ali também, inserido em alguns livros, como nos Vedas. Então, em vários Vedas, que são as escrituras sagradas da Índia, né, tem ali informações soltas sobre yoga, mas não está tudo junto. Tem aqui em um livro uma coisa, num livro outra, e aí o que é que ele fez? Ele pegou o Parampará, o boca a ouvido, escreveu, depois ele reuniu tudo que estava escrito e também escreveu. E aí surgiu o Yoga Sutra de Patanjali. Nesse Yoga Sutra de Patanjali, que é, na verdade, o principal livro sobre yoga. Então, quando alguém quer aprender yoga de verdade, aí eu acho que tem que passar por uma introdução, pelo menos por uma aula como essa, para entender como isso foi se formando antes de. Porque o Yoga Sutra de Patanjali é um livro denso, né? Eu posso depois indicar para vocês aqui algumas versões, umas mais suaves, inclusive, que dá para você se introduzir no conhecimento, mas é um livro denso. Tem termos complicados para quem não está acostumado ao sânscrito, e aí vocês vão ver alguns desses termos aqui na aula hoje. A própria palavra pranayama, por exemplo, é em sânscrito. Então, imagine que você vai ler um texto que fala assim: na hora que você fazer um pranayama, mais um kumbhakabandha, mais não sei o que, você, peraí, o que é que eu estou lendo aqui? Eu não estou entendendo nada, tem um monte de palavra que eu nunca vi na minha vida. Não é português, é o sânscrito, mas não dá para mudar a palavra, porque a palavra é aquela. Enfim. É sempre bom você ter uma introdução, passar por um curso, por uma orientação para começar algumas leituras. E essa o Yoga Sutra de Patanjali é uma dessas leituras, né? Bom, e aí, assim, o criador mitológico, e fala mitológico porque diz quem trouxe o yoga para o mundo, para a Terra, é Shiva, né? Então a gente tem mitologicamente na Índia, quem criou o yoga foi Shiva, né? O Deus da destruição e da construção, né? Então ele destrói para que tudo seja refeito de novo e destrói através da sua dança, a dança de Shiva ou Tandava. Então, Shiva trouxe o yoga, uma forma de organizar a mente, de organizar, harmonizar os corpos, né? A gente viu na aula passada todos esses corpos sendo harmonizados. E aí ele trouxe o yoga para a Terra, é assim que é falado, e Patanjali organizou esses conhecimentos. E aí, Patanjali chama isso de o yoga das 8 partes, ou Astanga Yoga. Astanga quer dizer 8 partes, que o yoga é dividido. As 8 partes que, para existir yoga, essas 8 partes têm que ser cumpridas, certo? E aí eu trouxe aqui para vocês as 8 partes do Yoga Sutra de Patanjali, que são as raízes, né? Os yamas e niyamas, os asanas, pranayamas, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. Então, vocês já conhecem dois aí bastante. Quem faz aulas comigo, quem pratica yoga em algum lugar, com certeza já praticou pelo menos asanas e pranayamas. Nas aulas anteriores, a primeira aula de silêncio, eu falo muito sobre o pratyahara, né, que é o estado de abstrair os sentidos. A partir de pratyahara, dharana, dhyana e samadhi, são 4
é, é como se fossem degraus para o estado de hiperconsciência, ou meditação profunda, ou transformação mental, ou pulada, ou virada de chave, como vocês quiserem entender, ou expansão da consciência. Então, na hora que eu mergulho nesse é, estado de pratyahara, abstrai os sentidos da arana, ponto de concentração, dhyana, meditação propriamente dita, e samadhi, expansão da consciência através desses processos de meditação, eu estou de fato praticando um yoga consciente, um yoga real, tá? Todas as outras práticas físicas, elas teoricamente devem nos levar a esses últimos estágios, né? Então, em algum momento, a gente tem que procurar desenvolver esses estados meditativos em nós. Ah, os yamas e niyamas são partes do yoga que são muito pessoais. Então, não é uma aula lá, por exemplo, uma sala em que vai desenvolver. Não. Vocês vão ver que eles são com você mesmo. Você não tem que esperar ninguém te dar banho, por exemplo. Imagina aí, realiza aí. Vocês vão lá, um banho coletivo, vamos praticar o saltya, que é a limpeza. Não é assim que funciona, entende? Os yamas e niyamas é uma coisa muito particular, interna, é você com você mesmo, como você começa a ver a vida. E como eu posso mudar essa minha vida através das práticas do yoga? Todas as práticas físicas me dão fortalecimento e resiliência para que eu consiga realizar os yamas e niyamas. E através dessa realização, eu consiga ter ali um estado de hiperconsciência e samadhi real e cada vez mais profundo. Porque a hiperconsciência ela não acontece uma única vez em nossas vidas. Quem pratica de fato, ela vai acontecer ali várias vezes ao longo de uma vida, tá? Bom, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre essa parte agora, é a hora, porque eu vou entrar agora de fato nos yamas e niyamas e falar o que são cada um deles. Bom, então vou continuar aqui. Hum, yamas, né? Que são yamas? Atitudes éticas que devemos ter em relação ao outro, à natureza e a nós mesmos. Então são 5 yamas: ahimsa, satya, asteya, brahmacharya e aparigraha. Pronto, começou aquelas palavras que eu falei para vocês na estante, aonde eu tenho, eu já ouvi até falar assim, isso aqui é um candi, eu não tô entendendo nada, é uma aranha, não sei o que é isso. Pronto, não, calma, gente, não é tão difícil quanto parece. Por isso que a gente trabalha no conta-gota. A rinça é o princípio da não violência. Então tem até uma linha do yoga chamada é, Jnana Yoga. Eu vou lembrar, tá? Me passou agora. Se alguém lembrar, me relembra aí. Tem uma linha de yoga que é religiosa, tá? O Bhakti Yoga também tem essa variedade. Tem linhas de yoga que podem ser religiosas ou não. Aí depois, em outro momento, se vocês quiserem, eu explico. Apesar do yoga não ser religião, mas ele pode também se ligar a algumas religiões. Mas enfim, vamos lá. O ahimsa, então eles têm o ahimsa como principal ponto ético da prática deles. Inclusive, eles andam, esses monges que praticam esse tipo de yoga, eles andam varrendo o chão para não pisar em formigas. Eles levam essa prática do ahimsa, da não violência, a esse nível. Então, o princípio da não violência, ele tem alguns aspectos assim que eu trago assim bem para real, bem para mim, para vocês, que é o que é não ser violento comigo? Eu não fazer nada, por exemplo, eu vou ter que fazer uma coisa, mas eu quero fazer porque os outros, o que é que os outros vão pensar de mim? Se eu não fizer, o que é que todo mundo vai falar de mim? Se eu não fizer, é, eu não quero fazer, mas eu faço para agradar o outro. Isso é violência a si mesmo. Então, a rinça é a prática da não violência, é a entrega. Entrego e não vou me violentar fazendo essa prática que eu não tenho vontade, tá? Entendam que é assumir isso, desde que você se sinta confortável com essa ação. A gente precisa entender essa parte também. O que é não violência? Para algumas linhas de yoga, não violência também é não comer animais.
né? Não sacrificar animais para comer, para o consumo. Mas aí a gente também tem algumas linhas, por exemplo, algumas culturas que não vêm dessa forma. Então, isso também tem um quê cultural. Na Índia, a maioria dos animais são sagrados. Então, os animais não vão para o abate por ser sagrado, pela questão da religião Vedanta. Então, vai ter uma linha de yoga toda que você não vai poder comer carne mesmo porque é uma linha yoga Vedanta, religiosa. Então, ali você tem que ser vegano. É obrigada, nada no yoga é obrigada, tudo é no seu sentimento. A outra linha do não comer carne também é a questão da energia. As carnes, elas densificam a energia vital. Então, assim, tudo é uma escolha e conhecimento. Quando eu dou aulas disso no curso, a gente fala mais sobre esses assuntos aqui. Isso aqui é só um resumão para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona os yamas e niyamas no yoga. Então, não violência, a violência física também está falando disso também. Está falando da violência verbal, cuidado com as palavras, com o que você fala para o outro. Cuidado com o que você verbaliza na sua mente, para você não se agredir. Então, a não violência, ele entra todos esses princípios e leva a gente à reflexão do si mesmo. Entende? Então, você vê que nesses contextos é você com você mesmo o tempo todo ali no seu dia a dia, na observância. E aí eu até sugiro uma prática para vocês, que é pegar esses 5 princípios e tentar trabalhar um por vez, uma vez por semana, por exemplo. Essa semana eu vou estar observando a não violência na minha vida. E aí vocês vão encontrar os contextos ali da não violência. E se experienciar o que foi que aconteceu, como eu me senti, eu consegui, não consegui. Na outra semana tenta outro e assim vai. E aí a gente tem um segundo princípio que é a sátia. Sátia é dizer a verdade. Então, essa verdade é aquela história que a gente costuma falar assim: a maior mentira que você pode contar é para você mesmo, né? Então, você pode ali tentar se enganar, achando que aquilo vai ser bom para você, sabendo, mesmo sabendo que não vai ser, né? Mas você é aquela velha história da não violência. Faz para agradar a outro. Então você também está faltando com a sua verdade interna, o seu eu verdadeiro, né? O que eu quero de verdade, o que eu preciso de verdade. A gente precisa ter esse sincerismo conosco, que não precisa expor para as pessoas, mas a gente precisa trabalhar ele internamente. E também a verdade real. Eu trabalhar falando a verdade e evitar, né? Faltar com a verdade. O terceiro princípio é o asteia. Asteia. Não roubar, mas também no sentido de não cobiçar ou invejar os bens ou conquistas do outro. Então, o fato de você invejar ou cobiçar dentro dessa linha filosófica também é considerado como um eu tô pretendendo. Tipo, eu queria tanto que você deseja até que o outro não tenha, que você deseja até que o outro é, se dê mal com aquilo que ele conseguiu. Então, isso, de certa forma, é querer roubar a sorte alheia, né? É querer tirar o que é do outro de alguma forma, é não ser feliz, não se sentir feliz com as conquistas do outro. Isso é uma forma de você não roubar. Uma outra coisa também, existe sim o literal também, tá? Às vezes, em algumas culturas é preciso, em alguns grupos, é preciso trabalhar com isso, de fato. Até porque a gente sabe que tem algumas doenças que levam as pessoas a cometerem determinadas coisas, e aí esse reforço é importante. A outra coisa do roubo em relação à asteia é o nosso tempo. Eu sempre falo que a coisa mais preciosa que a gente tem é o nosso tempo. Então, não desperdice seu tempo com qualquer pessoa. Escolha as pessoas com quem você quer estar, com quem você quer conversar, porque esse momento de vocês aqui, né? Eu vou até ser grata por vocês estarem aqui hoje em plena época de festas, né? Dando seu tempo para me ouvir. Então, de certa forma, a gente vamos ser mutuamente gratos um pelo tempo do outro. Vocês escolheram estar aqui. Entendem? Eu escolho como administrar o meu tempo. E aquela história da violência, olha lá, violência é verdade. Eu vou para um lugar onde eu não quero estar, porque senão desagrado o outro. Eu estou me roubando o meu próprio tempo, a minha própria energia, porque eu fico ali com
aquelas verbalizações negativas mentais excessivas, dizendo para mim o tempo todo: Poxa, eu não queria estar aqui. Então você não está sendo verdadeiro com a outra pessoa. Você não queria mais estar. Ah, mas isso é válido? Não, gente, não é válido, porque sua energia não está ali. Sua energia que está ali é a mais pesada possível, não é aquela energia da gratidão, da alegria, a energia que realmente você de querer estar ali, mas é só para agradar. E você no final do dia não se sente tão feliz, tá? Isso que eu estou falando aqui é só um exemplo, mas vocês podem espalhar para outras coisas aí que eu sei que vocês devem já estar pensando na mente de vocês. Bom, deixa eu ver o que eu posso falar mais sobre o Asteia. Gente, uma coisa que acontece muito no meio acadêmico, hoje em dia principalmente, e é uma coisa que eu sempre reforço com os meus alunos. Primeira coisa que eu falei aqui, nada que eu estou falando aqui fui eu que inventei, nem fui eu que criei. Isso é uma coisa cultural da Índia, criada há mais de 5.000 anos atrás, em que eu apenas sou uma reprodutora, ou seja, eu sou uma pessoa que leva esse conhecimento. Então, não inventei nada, eu não criei nada, né? Eu sou uma pessoa que leva o conhecimento do yoga, tento levar da melhor forma possível, né? E essa coisa de dar crédito é uma coisa muito importante, né? As coisas que a gente lê, as citações que a gente faz, isso é uma forma de não roubar o trabalho alheio. Dar crédito também aos aprendizados, nas artes marciais no yoga também, tá? É respeitoso, é respeitoso um discípulo, né? Um aluno que vê o mestre com respeito, ele é visto também por outras pessoas do meio com respeito, porque ele respeita o próprio mestre, ou seja, eu respeito o conhecimento de onde eu adquiri. Não fui eu que inventei. Eu não vou roubar o aprendizado, né, de quem trouxe aquele aprendizado para mim. Eu não vou dizer que. Hoje está muito comum essa coisa com internet e redes sociais, as pessoas estarem sempre falando as coisas como se elas tivessem criado. E pegar um monte de coisa que já existe e fazer uma miscelânea, uma salada de coisas misturadas, como se fossem coisas novas. Isso é uma coisa que a gente está observando também. Brahmacharya. Brahmacharya é fazer o uso correto da energia, fornecendo ao corpo e à mente tudo o que necessitam sem excessos. O que quer dizer isso? Vamos lá. No nível alimentar, quando eu escolho comidas que não são tão boas para mim, que não me geram energia positiva, aquela famosa caloria vazia, né? Por exemplo, bebida alcoólica em excesso, aquilo vai me fazer mal em algum momento, vai intoxicar meu corpo em algum momento. As próprias carnes em excesso, a gente sabe também que não é benéfico. Estou falando dos excessos, tá? Não estou dizendo que não pode nada, é só dos excessos. Se eu comer um monte de doce, eu vou passar mal, se não baixar no hospital. Então, assim, tudo que eu faço em excesso me faz perder a minha energia vital. Eu perco esse funcionamento normal do corpo, eu começo a ficar muito sonolento, muito apático. A gente já sabe que o estômago está relacionado também a estados de depressão. É, a preguiça também é uma coisa de não usar a energia que eu tenho de uma forma positiva. Então, nosso corpo foi feito para se movimentar, ficar muito tempo parado, muito inerte, muito sem fazer atividades com o corpo, é uma forma de você não fazer uso correto dessas energias. A outra parte que o Brahmacharya, em algumas linhas, eles falam muito da sexualidade humana. Então, é dito que o sexo em excesso também, né? A gente está falando de disfunções, e aí a gente tem, junto com essas disfunções, o próprio sexo, a masturbação. A gente tem ali também pessoas que agem com promiscuidade, ou que têm não sei quantos parceiros. Isso é uma forma da gente perder a nossa energia vital de uma forma negativa, porque a nossa maior fonte de energia vital é o plexo solar e a base da coluna. Então, a base da coluna é onde, durante o sexo, a gente perde essa energia vital. E aí, quanto mais parceiros você tem, mais você vai perdendo energia vital, porque aquelas pessoas vão sugando a sua energia, e vice-versa. E é uma energia que ela vai para o nada, para o vazio. Você perde aquela energia que poderia estar ali contida no seu corpo, para que você trabalhasse melhor a sua energia interna
e expandisse ainda mais a sua consciência. Me diga uma coisa, se a pessoa estiver muito cansada e viver cansado, ela vai conseguir, por exemplo, pensar em ler um livro para a expansão da consciência dela? Não vai. Ela vai conseguir fazer uma atividade física que beneficie o corpo físico dela? Não vai. Só para vocês entenderem. Mas o sexo no yoga, gente, pelo amor de Deus, não é proibido, tá? Muito pelo contrário. Mas que tenha um cuidado em relação com as pessoas com quem você compartilha essa energia, principalmente quando não tem uma relação fixa, e como você compartilha essa energia também é importante. Então, é aquela coisa do caminho do meio, né? Nem 8 nem 80, você tem um equilíbrio interno também. Aparigar. Aparigar é a filosofia do desapego e a prática da não possessividade e não acúmulo desses bens materiais às sensações físicas e emocionais. Então, eu trouxe aqui essa imagem de um senhor acumulador. Eu já conheci pessoas assim, tá? É complicado porque o sentimento de apego é tão grande. Isso é uma coisa mais visível, né? Há coisas materiais que a pessoa simplesmente sofre quando se desfaz daquilo ali. Precisa, claro, de uma terapia, de um acompanhamento, de um suporte emocional para conseguir se desfazendo dessas coisas mais materiais. E aí eu sei que todo mundo, em alguma fase da vida, já teve o seu momento acumulador. Não nesse nível aqui, né, gente? Mas em algum nível, por exemplo, guardar roupas de, sei lá, 20 anos atrás, achando que ainda vai usar ou simplesmente porque quer guardar, não quer se desfazer. E aí fica ali roupas, sapatos, bolsas, muitas coisas acumuladas ali que você chega uma hora que não vai usar. Tem um livro que é de Marie Kondo, o poder, acho que é a prática da arrumação, ou o poder da arrumação. O nome é um desses dois. Tinha um documentário na Netflix, Marie Kondo, A Mágica da Arrumação, lembrei. E aí ela fala, é uma japonesa que escreveu esse livro falando sobre como você ir desapegando. E ela fala do desapego físico, né, das coisas físicas, e ela ensina algumas meditações mesmo para você ir desapegando ali emocionalmente dessas coisas, como outros desapegos, que são os emocionais. É interessante aí para quem quiser entrar nesse processo, dar uma olhada nesse documentário, A Mágica da Arrumação. E aí a gente tem os apegos ali, emocionais, né? Os emocionais, por exemplo, tem pessoas que são viciadas em sentimentos ruins. Não é só coisa boa que vicia, coisa ruim também vicia. Tem pessoas que são viciadas em sentir prazer o tempo todo. Então, por exemplo, vocês já ouviram falar que sente prazer em comer? Claro, né? Então, quero comer um doce, eu estou ali emocionalmente estável, como um doce e me sinto confortável. Em algum nível, é um vício. Eu estou fazendo com que a minha serotonina e endorfina se libere usando o conforto de uma comida, de um doce. Pode ser, aí eu volto lá à história do sexo, pode ser com sexo também, pode ser com outras coisas. Aí isso vai virando um vício e, de certa forma, um acúmulo emocional, porque você fica o tempo todo pensando naquilo ali, o seu corpo mental fica cheio daquelas informações e só fica com aquelas informações, e aí você começa a se encher daquilo ali, você bloqueia o que a gente chama, né, na parte metafísica, o seu campo áurico e também os seus chakras. Então, qualquer um desses yamas aí em excesso, você vai ter um bloqueio de todos os chakras ou de algum deles. A próxima aula, inclusive, nós vamos estar falando de chakras, né? Então, assim, umas aulas é uma emendada na outra. O que mais que eu posso falar aqui? Sensações físicas, foi o que eu falei. Não, sensações emocionais que estão ligadas a físicas também, né? É, uma coisa que fala muito, que são sanskaras, né? Que sanskaras são impregnações dessas e de outras vidas. O que isso quer dizer? No yoga, acredita-se na reencarnação, então diz que a gente traz coisas de outras vidas que vai acumulando nessa vida. E nessa vida, lá no iniciozinho da vida, a gente vai acumulando mais coisas. E na idade adulta, né, essas coisas todas em conjunto começam a aflorar. E aí a gente tem as ansiedades, as tristezas, os apegos, vários comportamentos que, através da prática dos yamas e niyamas e das limpezas todas, como os kriyas, entre outras práticas do yoga, você vai tentando se livrar
desses excessos de sanskaras, tá? Então, assim, a ideia é que esse desapego seja aplicado em todas as áreas da nossa vida, inclusive também para se desfazer dos sanskaras. Por exemplo, aconteceu uma coisa na minha infância que me deixa triste até hoje. Vamos pegar essa coisa, leva a sua mente para a infância e entender que aquilo foi naquele momento. E você não é mais aquela pessoa, aquela criança, você já é uma adulta. Então, hoje, como você vê aquilo e ir digerindo? Isso, gente, isso não é do dia para a noite, tá? Isso às vezes leva anos para você digerir uma informação, um sentimento ou qualquer outra coisa. Mas ainda assim, a gente precisa pensar sobre isso, levar a mente para isso, entende? Então, sempre direcionando a mente e a atenção para esse tipo de coisa. É um trabalho onde a gente costuma fazer nas terapias, quem faz terapia, quem faz acompanhamento, mas é importante também trazer isso para as práticas do yoga, porque trata-se disso. É comum também, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, de você estar lá, sei lá, você mora numa casa há 10 anos, e aí um dia você acorda e olha para sua casa e sente aquele ar cansado na casa, como se ela tivesse velha, mesmo estando tudo ali bonitinho, arrumado. E aí você bota na cabeça que tem que fazer uma reforma, pintar, fazer alguma coisa. Qual a primeira coisa que a gente faz numa reforma? A gente desarruma para ver o que precisa e o que não precisa. Então, imagine que o processo do aparigar, do desapego, seria uma reforma interna. Você desarrumar a sua casa, botar tudo à vista para ver o que você não precisa mais. E é importante vocês trazerem esse conceito para o seu dia a dia. Então, a minha sugestão para a aula de hoje é que, na prática, semanalmente, vocês escolham um desses elementos para vocês estarem seguindo, se vocês quiserem, é uma sugestão. Tá bom? Perguntas? Fiquem à vontade. Deixa eu ver se tem mais algum desse aqui. Não, agora é outro. Ah, Rita, que bom. Então, assim, vamos lá. Essa aula que você fala, certo. Eu sempre falo, gente, do compartilhamento das aulas, né? Então, os grupos que, ou as pessoas que vocês acharem que devem mandar, fica à vontade, tá? É, em algum momento, a partir de março, a gente vai ter alguns cursos. E aí, quem quiser ir se inscrevendo e participando, fica à vontade. Já vou estar divulgando, acredito que no final dessa semana. Os cursos teóricos, eles são sempre online, porque tem essa coisa de deixar gravado e a pessoa poder assistir depois e quantas vezes quiser ou onde estiver. Vai ter um outro curso que ele é teórico e prático, né? Mas aí depois eu mando também para vocês verem como é que vai ser esse formato. Lourdes, vejo alguns pontos de semelhança entre yoga e espiritismo. Existe mesmo alguma relação? Na verdade, o yoga não tem relação com religião. O yoga, ele é uma prática filosófica, então essa coisa da reencarnação é uma coisa que não é do espiritismo. Na verdade, é uma coisa que é do Oriente. Ele, na verdade, a reencarnação, da forma que a gente aprendeu, não pertence ao cristianismo. Então, o espiritismo, que é uma coisa assim mais do Ocidente, né? Quando ele foi trazido ao nosso conhecimento, a gente, em reencarnação, espiritismo, conhecimento dos espíritas, e atribuiu ao espiritismo. Só que antes do espiritismo, as culturas e religiões de outros países, de outros continentes, já se falam de reencarnação, de desapego, de reforma íntima. Isso aí é um conhecimento antigo, não é do espiritismo só. Agora, que bom que nós aqui também tivemos acesso a isso, mesmo que tenha sido através do espiritismo, entendem? No curso de yoga, eu falo bem essa diferença, isso. Existe bem tem as aulas iniciais, eu traço bem essa diferença entre religião, principalmente a religião hindu, com o próprio yoga, porque tem pessoas que acham que yoga faz parte da religião e não faz. É porque quando a gente começa com esses conceitos, parece, né, gente?
E aí, uma coisa que eu já chamo a atenção de vocês aqui é que, para a gente ser pessoas melhores, pessoas boas, pessoas leves com a vida, com a nossa vida principalmente, a gente não precisa de uma religião. A gente precisa ser espiritualizado. É um conceito diferente. Ser espiritualizado é olhar para dentro e entender que existe algo além disso. E eu já tive, acreditem, alunos no curso de yoga que eram, se diziam não acreditar em nada e que ainda assim fez sentido para eles. Por quê? Porque, na verdade, é uma forma de você levar a vida. Não é porque você não acredita em nada que você não vai ser uma pessoa melhor. Então, para vocês entenderem como não tem conexão com a religião, mas sim com o comportamental do ser humano. Tem um filósofo que ele fala assim, se eu não me engano, acho que foi o Pondé que falou isso. Ele costuma dizer assim: quando você vê alguma cultura com muitas regras, ou alguns países tendo muitas regras, é porque aquele povo não tem condição de seguir eticamente sozinho. Vocês entendem como isso é sério? Então, e isso é uma coisa, não é uma coisa de hoje, isso vem desde épocas remotas, sempre se colocando regras, sempre se estipulando comportamentos para que as pessoas vivam de forma mais civilizada, vamos dizer assim. Eu sempre costumo dizer que se você vive bem com você, se você é uma pessoa boa para você, você não precisa sair pregando para o mundo, mas o seu comportamento vai influenciar o comportamento do outro. Vamos supor, vamos dar um exemplo aqui, que você mora em um prédio e que você tenha vizinhos dos lados, em cima e na frente. E aí, você é aquele vizinho FDP que faz tudo e mais um pouco para perturbar o juízo da galera que está ali nos prédios. Então, todo mundo ali vai ter a pior imagem sua, vai dizer, ó, não muda para aquela casa lá, que aquele vizinho ali é problemático, e por aí vai. Mas se você é aquela pessoa que é tão leve, tão tranquila, tão até silenciosa, até quase inexistente, vai dizer, ó, aquela vizinha ali é boa, eu nunca nem vi a cara dela. Eu estou exagerando, tá? Só para brincar aqui, descontrair com vocês. Mas para vocês entenderem como o nosso comportamento influencia o meio. A gente pensa que o nosso comportamento não está sendo observado. Ele pode não ser observado diretamente, mas indiretamente as pessoas sentem aquela leveza ou aquela falta de leveza. Então, os yamas e niyamas, ele traz você para essa consciência. Olha, quando eu falo assim, ó, desapego, aí você pode dizer para mim, eu nunca pensei sobre isso exatamente, mas agora eu vou ter que pensar sobre isso. E aí, a ideia dessa aula é reflitam, reflitam. Não é para ninguém conversar comigo, me contar a vida, não. Se quiser, fica à vontade, mas não é essa a intenção. A intenção é vocês refletirem sobre cada partinha dessa que eu estou trazendo aqui. Eu acho que meio que é o que a gente pode fazer pelo outro, independente de qualquer coisa. Aí independe da religião, independe de segmento, sei lá, qualquer que seja. Isso é o ser melhor para mim. E todos esses comportamentos, gente, está intrínseco nas culturas mais antigas. As artes marciais também são um pouco mais jovens que o yoga, mas são antigas também. E as leis do Bushido, quando a gente vai estudar, são muito parecidas com os yamas e niyamas. Há quem diga até que foi uma releitura dos yamas e niyamas. Eu não posso afirmar isso. Mas, assim, essa coisa do bom comportamento, então, o Bushido era uma prática levada pelos samurais, aonde você, é, a não agressão, a não fazer nada sem pensar, a estar sempre pensando qual vai ser a melhor forma de se relacionar com o outro, porque na hora que você causa uma injúria ao outro, aquilo em algum momento volta contra você. E aí no yoga a gente também, nos cursos, a gente tem a aula falando sobre a diferença cultural entre Oriente e Ocidente, como as religiões influenciam ou não o yoga e quais religiões influenciam e como o yoga é visto. Então, a minha linha é naturalista, ou seja, livre de qualquer religião, né? Não sou Vedanta, eu sou de uma linha chamada Sankhya, que é naturalista. Ahn, e como ele vai ser a forma de aprendizado, como cada aluno aprende, como cada aluno vai seguir com a sua caminhada. Então, um curso de yoga não é para aprender asana em nome de asana, não, gente. Isso aí é uma pitadinha. É tudo isso e mais um pouco. Então, a gente vai aprender de história, a gente aprende um pouco de religião, a gente aprende muito sobre o comportamento humano.
a gente aprende como melhorar o nosso meio e por aí vai. O cristianismo, no início, acreditava em reencarnação, mas Constantino aboliu. É uma outra conversa, né, Lula? Aí a gente abre uma aula online só para falar sobre religiões e história. Mas, enfim, para vocês verem como o yoga, abrindo-se falar de yoga, ele puxa vários links, né? E é importante, sim, vocês pensarem sobre isso e fazer os links aí nas suas anotações. Bom, é, então, fazendo um resumo rápido aqui, a gente tem, ó, os nomes, né? O Ahimsa, não violência; Satya, verdade; Asteya, não roubar; Brahmacharya, uso correto das energias ou conter energia; Aparigraha, desapego. E aí a gente entra agora nos niyamas. Primeiro foi os yamas, né? Então, o niyama, ele vem dizendo assim: que atitude eu devo ter comigo mesmo? Que observações devo ter internamente? Você fala, mas você já falou um monte aí. Mais ou menos. Tudo que eu falei até agora está muito envolvido com o outro. É você em relação a você e você em relação ao outro, você em relação ao meio. Esses aqui, eles são você em relação a você mesmo. Até faltou alguns escrever aqui. Então, a gente tem o Saucha, Santosha, o Tapas, o Swadhyaya e Ishwara Pranidhana. Os cinco. Eu vou começar a explicar cada um deles. Primeiro, Saucha, que é a limpeza, higiene externa e interna, manter o corpo higienizado, ter consciência do que você come e manter o estado de pureza de sentimentos, pensamentos e gestos. Então, o Saucha, ele combina muito com a prática do yoga chamada, eu acabei de falar, gente. Não, não me importem não que eu dou essas esquecidas assim aqui. Alunos que estão na aula, me lembrem aí, se lembrarem, tá? Prática de higiene no yoga. Crias. Então, o Sautia, ele está muito relacionado aos crias, que são as limpezas, né? Então, nós temos crias como práticas físicas, né? A parte física do Sautia, mas tem um Sautia também, que é a parte ali interna. Rai, mas como é que eu vou me purificar internamente? Tem uma prática de cria que é cria Sautia, né? Que é proposta nas aulas. Não posso propor para vocês aqui. Fazer higiene, hoje, no nosso tempo moderno, redes sociais, celular e TV. Quem consegue? 24 horas sem isso. É bem complicado. Por quê? Porque isso traz um excesso de informações para a nossa mente que não deixa a gente relaxar, não deixa a gente pensar sobre outras coisas que não seja os excessos de informações que chegam. Então, tentem experimentar passar um dia que seja lendo, que seja passeando, que seja viajando, que seja fazendo nada, que fazer nada também é bom e é importante, tá? Que seja bordando como eu, que seja brincando com os animais de estimação, que seja fazendo caridade. Escolham algo para fazer durante um dia em que não envolvam nada que seja de rede social, internet ou eletrônicos. Isso é uma forma de higienizar os excessos do seu corpo e da sua mente. A outra forma é trocar pensamentos. Por exemplo, toda vez que você pensar algo negativo, troque por um positivo. Toda vez que você começar a reclamar, escolha agradecer. São formas da gente ir limpando o nosso campo aos poucos. Por isso que é importante a gente entender de corpos, da divisão dos corpos e dos campos do nosso corpo. Esse campo de energia que o nosso corpo é feito. Vocês querem ver um exemplo de que todo mundo já sentiu energia? Quando eu digo assim, vocês já entraram, eu vou até abrir a tela aqui para ver se eu vejo todo mundo, só para ver a cara de vocês agora. Deixa eu ver se eu consigo. Mais ou menos. Vocês já entraram em uma sala e aí você cheia de gente. Aí você, nossa, esse lugar não é tão. Não estou me sentindo bem aqui. Quantos já aconteceram isso? Se foi a maioria a resposta, deixa eu até descompartilhar aqui para eu ver. Se a maioria foi sim, você sabe o que é que acontece?
Não, gente, eu quero ver todo mundo. Pronto, agora eu tô vendo todo mundo. Se a maioria foi sim, vocês sabem o que acontece? Significa dizer que todos vocês já sentiram energia. Então, aquela história de eu nunca senti nada, vocês já entenderam que não existe. Todo mundo já sentiu alguma coisa em algum momento da vida. Ah, meu santo, coisa de baiano, adoro. Meu santo não bate com o de fulano. Não é assim que a gente fala aqui na Bahia? Já sentiu energia, gente. Não quer dizer que a pessoa seja ruim, não. Tem nada a ver isso. Não, só que a sua energia, a sua vibração não estava ali afinizada com a da pessoa. Então ninguém pode negar, né, que nunca sentiu nada. Acordou, sentiu que tinha alguém no quarto. Eu tô indo mais para a parte mais pesada, né? Pelo menos uma vez ou outra já aconteceu com alguém que eu sei aqui, com alguma maioria, comigo, N vezes. Então, essas são formas da gente entender que não é só esse corpo, tem mais que isso aqui. Tem toda a energia, todo o nosso campo áurico, tem todos os outros corpos, e esses corpos fazem a leitura de tudo que está ao nosso redor o tempo todo. Então, na hora que eu sugiro essas práticas de limpeza e de higienização, elas não estão falando só do meu corpo físico. E tá, limpeza e higienização também é tomar banho, tá, gente? É sério. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês, como essa coisa do banho é importante. Pessoas que entram em determinados níveis de depressão, elas não querem tomar banho. Vocês já devem ter ouvido falar isso em algum momento. Eu já tive exemplos disso em casa, de pessoas comigo assim. Então, assim, pessoas que entram em estados profundos de depressão, elas não querem tomar banho. Já é um estado assim um pouco preocupante, inclusive. Vão para lugar escuro, não quer sair de casa, fica ali o tempo todo só ruminando pensamentos negativos, até aqueles mais pesados, como até o próprio suicídio. Então, eu estou dando essas informações para vocês entenderem como essa coisa da limpeza é importante. E aí, aqui na nossa cultura, né, aqui no Brasil, a gente tem uma coisa forte das culturas do próprio espiritismo. Aí eu estou vindo aqui para a parte da religião e das próprias culturas afros, que falam muito sobre limpezas de corpo. Vocês já ouviram falar disso, todo mundo aqui, eu acredito, né? Pelo menos a maioria. Então, que a limpeza é um banho de ervas, que a erva tem uma energia que limpa o corpo. Essa limpeza também, tá? Pode ser essa limpeza também que limpa o seu campo áurico. Pode ser um banho de mar, sim. Pode ser um banho de higiene, depois uma prática de yoga forte, depois outro banho de higiene. Você fazer um exorcismo no seu corpo quando sentir que o negócio está pesando. E assim, ai, não sei, nunca fiz yoga, não sei como é que faz essa prática, não sei para onde vai. Não importa. Lembra, pelo menos tenta ir ali. Sentiu que está muito amuado. É outro termo abaianado, amuado, né? Nordestino. Muito amuado, muito triste, muito, né, sem energia, o que é que você faz? Toma um banho frio, toma sol, anda na natureza, entra em contato com a nossa natureza, tá? Com o que a gente tem aí de melhor, que é o sol, em contato com a pele o tempo todo, para mudar a sua energia. Então, tudo isso faz parte das orientações do yoga e faz parte do Sautia também, tá? Faz parte dos crias. E aí, junto com os crias, a gente tem aquelas práticas, né, de respiração, que algumas respirações são crias. A gente tem práticas de limpezas intestinais. A gente tem alguns asanas que são crias. Tem aquelas movimentos de abdômen que a gente vê na modinha da internet, né? Que o pessoal só mostra ali a barriga mexendo, mas não explica muito para que que é. Só diz que a barriga vai ficar zero. Mas, de fato, isso é uma consequência. Mas o objetivo não é esse, o objetivo é essa limpeza. Se eu limpo o meu intestino, a minha mente clareia. É, eu já acompanhei várias. Assim, gente, eu sou personal trainer ao mesmo tempo, quase o mesmo tanto de ano que eu sou professora de yoga. Então, desde a época que eu comecei, o que é o que eu percebo? Pessoas que modificam as dietas, tá? Não estou falando de dietas restritivas, não, de dietas saudáveis, que comia mal, que começa a comer melhor com mais verdura, com mais água, elas começam também a ter uma higiene mental melhor, elas começam a dormir melhor, elas começam a ter uma clareza mental, elas começam a ter os hormônios funcionando de uma forma melhor. Então, vocês veem que quando a gente fala de saúde, de limpeza, abrange um mundo, tá? E eu poderia passar um dia todo falando só disso aqui, depois passar a prática, mas
Não é esse o objetivo da aula. É o objetivo de um curso. Quem sabe vocês não estão lá comigo. Agora eu vou aqui pro próximo Nhamas. Querem descrever, fiquem à vontade, tá? Deixa eu ver como é que eu tiro esse grande daqui. Pronto. Santocha é uma palavra que eu acho simplesmente linda. Santocha quer dizer contentamento. Fala sobre a capacidade de estarmos em paz com nós mesmos e com o mundo. Não é resignação, mas a capacidade de adaptar-se e permanecer feliz, seja quais forem as adversidades. É um dos yamas mais difíceis que tem. Yamas mais difíceis que tem, na minha opinião. Porque o salt ainda assim é algo meio que físico, é mecânico, eu faço e vejo o resultado rápido. O Santosha não. O Santosha eu tenho que me forçar. E a gente tem um outro Niyama que vai falar, que vai ajudar o Santosha, que é o. Deixa eu ver se ele é o próximo aqui. Que é o Tapas, né? Que é a disciplina. Então, para ter Santosha, eu preciso ter disciplina forte. Disciplina. Eu preciso ser disciplinado. Né? Sem disciplina, a gente não consegue realizar nada em nossas vidas. Mas, enfim, Santosha é a arte do contentamento. Então, beleza, eu não vou relaxar, não é isso, só relaxar e pronto. Não. Beleza, isso não aconteceu agora, mas se eu ficar pensando, eu viro o quê? Um ansioso, né? Se eu ficar pensando no que poderia ter sido, eu viro um ansioso. Se eu ficar amuado no passado, eu deprimo. Então, o Santoshi, ele puxa você para o agora e diga, não, agora você está como? E aí as pessoas, não, agora tô bem, mas ontem eu não, mas agora não é ontem. Agora você está como? Agora vocês estão como? Como vocês estão se sentindo? Entendem? O Santoshi, ele fala disso. Chama a sua mente para o momento presente e se ancora no contentamento. E aí as pessoas falam assim: felicidade. Felicidade eu acho extremo. Felicidade não é uma constante, felicidade são momentos. Nós temos momentos felizes. E aí tem uma coisa que é muito importante, que em relacionamentos, às vezes a gente tem uma mania de dizer assim, eu não sou feliz com um determinado lugar ou determinada pessoa. Mas, gente, mas foi feliz. Repare, fui feliz em muitos momentos. A felicidade, ela é momentos, mas o contentamento, ele deve ser uma constante, leve, tranquilo. É difícil, claro, é muito difícil, mas também é uma prática que a gente tem que olhar para ela, saber que existe e exercitar. O Santoshi, ele faz a gente reconhecer os momentos de felicidade. Tem pessoas que estão tão na ruminação mental que passa por um momento de felicidade que nem percebe. Tem uma grande realização que não reconhece. Por isso que é importante também pequenas comemorações, mesmo que seja só com você mesmo. E aí, eu não lembro hoje, infelizmente, onde foi que eu vi isso. Hum, eu preciso lembrar. E aí, essa pessoa que eu vi, ela dizia, ela falava sobre alegria e dizia assim, faça pequenos gestos de comemoração. Quando eu falo comemoração, você acha que comemoração é o quê? Vamos fazer uma festa, chamar todo mundo, fazer uma zoada, botar uma música alta. Pode ser também, se for a sua vibe. Mas comemoração, essa pessoa dizia que só fazia assim, ó, comemora. E eu tinha uma irmã que ela tinha uma dancinha da comemoração. Gente, era muito engraçado. Toda vez que ela. Eu achava aquilo tão estranho, mas engraçado, e eu achava que era coisa de criança. Mas hoje, adulta, tudo faz sentido. Aí toda vez que ela conseguia algo, coisa besta, conseguia tirar 10 na prova, ela comemorava. E ela ficava fazendo assim, ó. Ela era pequenininha, tudo ela comemorava. Eu achava aquilo engraçado. E hoje eu entendo que essas pequenas comemorações, atos de comemoração são importantes. E a gente entender que esses atos não precisam ser extremos. Podem ser coisas pequenas, como uma pequena dancinha, como essa que ela fez, tá? Bom, se alguém tiver uma dancinha de comemoração aqui, só fala que eu tenho, que eu vou adorar saber isso. Bom, então é isso. O Santoshi, ele trata-se de contentamento.
Outra coisa sobre o Santoshi importante também. Ahn, vamos falar de carreira profissional, do que eu estou fazendo da minha vida agora. A maioria de nós, eu espero que não, mas a maioria das pessoas, não de nós aqui, mas das pessoas, tendem a escolher trabalhos, né? Ganha-pão, pelo ganha-pão, porque é a melhor forma, uma forma mais rápida de ganhar dinheiro, porque isso vai fazer eu ganhar mais, isso vai me dar mais isso, mais aquilo, vai me dar realizações, ah, materiais. Ao longo do tempo, aquilo se torna pesado e você percebe que aquilo não está te satisfazendo internamente. Então, você não está contente com aquilo, nem feliz. Se não está contente, que dirá feliz, não vai estar mesmo, né, gente? Então, é importante você, se ainda precisar muito daquele trabalho, daquele seu ganha-pão, você desenvolver um contentamento diante dele, que é a gente reavaliar. Eu preciso muito? Sim, é a resposta. Beleza, se eu preciso, adianta eu reclamar? Não. Então, se eu preciso primeiro entrar na energia da gratidão, e né, eu aconselho, agradece todos os dias antes de sair de casa, pela sua segurança, pelo seu trabalho, pelo seu ganha-pão, pelos seus clientes, sei lá qual é a sua linha de trabalho. E também desenvolva ao longo desse dia um contentamento, né? Que é se sentir contente, mesmo, respira e faz. Gente, não é fácil, tá? E claro que tem uns casos em que a gente realmente precisa trocar de profissão. E aí, ou você troca de profissão, ou vai chegar o momento da aposentadoria, e é importante nesse momento da aposentadoria você ter a consciência, tô aposentado e agora? Agora eu tenho, posso fazer tudo que eu quero. Escolha o que você realmente vai te realizar e te fazer contente. Eu acho que essa é uma mensagem que eu estou dando para vocês e digo para mim todos os dias. E para essas realizações se fazerem reais, a gente precisa, né, ter a disciplina, que é o esforço. Aí você fala assim, olha a fantasia do yoga que implantaram na nossa mente. Ai, Rai, mas yoga tem que ser leve, zen, tem que ficar lá parado, meditando, só não fazendo nada. Não, gente, isso é ilusão. O yoga, ele foi gerado e criado para que você seja resiliente diante dos esforços que vão ter que existir. Vocês acham realmente que é fácil meditar? Sentar, fechar o olho não é meditação. A meditação ela acontece dentro da nossa mente de uma forma tão profunda que você precisa estar numa conexão tão grande e ter um esforço, né, uma superação para estar ali diariamente fazendo aquilo, executando, se livrando desses sanskaras que eu falei, se livrando desses excessos emocionais que eu falei, se conectando o tempo todo com a tua respiração, né? Tentando criar em si mesmo uma cultura de bem-estar, rotinas de bem-estar, né? Independente do que está acontecendo no mundo ou nas redes sociais. E aí a gente precisa se desapegar disso, descobrir o que é bom para nós e criar uma rotina nossa própria, que não tirei de lugar nenhum. Não foi o blogueiro lá que postou e eu estou copiando. Não deve ser assim. Eu tenho que desenvolver essa rotina interna, né? E se possível, tenha um diário para anotar essas rotinas internas. O que me faz bem, o que me fez contente hoje, tenha diários para anotar. Isso vai revelar para vocês, ao longo de um ano, por exemplo, que você voltar e dar uma lida ali rápida, quem você é, ou quem você foi naquele ano, porque a gente vai deixando as bagagens, né? A ideia do yoga é que você se desapegue do excesso das bagagens, se torne cada vez mais leve. Esse caminho de cima, ó, imagine agora essa pedra indo para trás e ele subindo ainda assim uma ladeira. E essa pedra pode ser vista também como uma mochila pesada que a gente carrega desses sanskaras, dessas dificuldades todas. E pensem que mesmo se desfazendo desse peso, ainda tem o esforço da caminhada à ascensão, que não é fácil. Bom, deixa eu ler aqui agora o que as meninas escreveram. Lourdes escreveu. Tem pessoas que absorvem mais as energias do entorno a ponto de sentir reações físicas como diarreia, vômito e banhantes com energia negativa. Exatamente. Pergunto,
A yoga pode ajudar a administrar melhor. Sim, o yoga ajuda com essa parte mais mediúnica. Essa parte da mediunidade eu falo muito na aula de chakras, tá? Vai ser uma aula de 1 hora, mas ainda assim vai esclarecer muita coisa. Porque é o seguinte, as mediunidades, né, e essa percepção do mundo, absorver energia mais ou menos, é de acordo com o nível também mediúnico de cada um. E cada um de nós vai ter todas as mediunidades, mas umas mais afloradas, outras menos, tá? E aí, de acordo com a que tiver mais aflorada na pessoa em questão, ela vai ter reações físicas maiores ou menores, ou até reações verbais. Do nada, explodir. E aí a pessoa, gente, mas eu não sou assim, por que que isso aconteceu? Teve ali alguma influência que está vinculado também a essa questão da mediunidade pessoal da pessoa, que está ali, não tem ali uma harmonia. Sim, o yoga, as práticas do yoga, ele faz com que você contenha as energias dentro do seu corpo, cele seus chakras positivamente para manter as energias dentro de você e que você não perca energia. Não deixe essas energias fluírem para fora. Não deixe você perder o seu centro. Não deixe você se desarmonizar por qualquer coisa, nem ser influenciado por qualquer espírito que chega ali. Já que a gente chegou nisso, eu falei logo espírito, né? Deixa eu ver a outra aqui. Meire, não tenho dancinha, mas tenho o hábito de me presentear, né, Meire? Dou um mimo a mim mesma para celebrar minhas conquistas. É muito legal. Legal, gostaria de aprender mais sobre chakras. Obrigada, que bom. Então, gente, eu faço o quê? Eu faço comida. Eu não sou muito de comida, mas tem coisas que são muito específicas que eu gosto, e eu gosto de fazer um jantar, um almoço aqui em casa, quando a gente quer comemorar alguma coisa. Eu gosto muito dessa coisa da comida, com a mesa enfeitada, sabe? Essa é a minha versão de comemoração. A da minha irmã até hoje é a dancinha. Minha irmã é muito figura. É, bom. Então, atrelada ao tapas, e você vê que todas essas informações que eu estou trazendo, elas vão se emendando, né? Então, atrelada aos tapas, a gente também tem o Svadhyaya. Svadhyaya quer dizer autoestudo. Esse autoestudo é o estudo, aí vocês vão ver em alguns livros assim, estudo das escrituras, que são os Vedas, no caso de um Yoga Vedanta. No caso da minha linha de yoga, é você estudar o Yoga Sutra de Patanjali. É uma via de estudo. Mas eu não fico só nisso. Porque, às vezes, para esses termos todos, ler o Yoga Sutra de Patanjali, ele é meio pesado. Ele é meio denso para quem está começando. E aí eu dou variações, dou outras literaturas que vão ajudar aquele entendimento. Por exemplo, no Saucha, que é a limpeza, eu dei, não, desculpa, no desapego, eu dei a vocês o exemplo do Mágica da Arrumação de Marie Kondo, o livro. Então, eu trago os conhecimentos do yoga e dou, assim, uma literatura, né, que associa com aquela parte que a gente está estudando, para que você entenda de uma forma mais simples, tá? Bom, então, o autoestudo é eu estudar literalmente, ler um livro, fazer um curso, né? Tá aqui, vocês comigo aqui é um autoestudo, né? E a estudar a si mesmo. Essa autoobservação que eu estou pedindo a vocês para fazer, aplique o yamas e niyamas nas suas vidas, é um autoestudo. Então, o yoga, ele não pode ser só pranayamas e asanas, ele deve ser esse estudo constante. E assim, quando você escolher o seu professor de yoga, o seu guia, né, nessas linhas de yoga, dê a oportunidade também de ouvir. Às vezes, quem está de fora, principalmente o professor que está vendo ali o seu segmento, diz assim, ó, você está sentindo alguma coisa em relação a isso? Alguns alunos meus aqui já ouviram isso, né? Você está bem? Por que você não faz aquela prática, aquela técnica? Então, é um direcionamento nesse caminho do estudo, é uma forma de estudar também. O yoga ali, no curso, dependendo se a pessoa quer ensinar, né? Eu costumo ter ali uns questionáriozinhos, nada demais. Mas eu acho que o mais desafiante no curso é a pessoa se permitir se estudar, se colocar como, olha, eu vou ser o meu próprio laboratório.
Porque na hora que a gente entende o que está acontecendo com a gente começa a perceber o que está ali acontecendo com o outro também. Então, não é ali invadindo o espaço alheio. Não estou falando de quem formou para isso, que é terapeuta ou psicólogo e tal. Não disso que eu estou falando. Tô falando de pessoas normais. Não é ali invadindo o espaço alheio que eu vou estar diretamente ajudando. Não. É através da minha própria melhora, do meu próprio comportamento, da minha própria observação. E aí eu posso dar sugestões. Nossa, vamos tomar um banho de mar hoje. Você está tão assim tristinho. São coisas sutis que a gente pode ajudar muito outras pessoas com essas coisinhas sutis, tá? Bom, e assim, o chá diária também, ele fala sobre aplicar isso no seu dia a dia. Então, os yamas e niyamas, eu poderia ser irresponsável e dizer a vocês assim, nossa, é a parte mais fácil do yoga, gente, não é. É a parte mais difícil que ela não acaba nunca. A gente nunca fica de fato bom nos yamas e niyamas. A gente está sempre tendo que melhorar. E isso não é para causar frustração, ao contrário, isso é para causar contentamento. Porque eu tenho ali um segmento onde eu só preciso olhar para ele, e aí eu adoro trabalhar com listas. Outro exercício que vocês podem fazer. Nesse ano de 2024, eu vou fazer uma lista e pego lá, beleza. Do que eu preciso me desapegar? Lista. O que eu preciso estudar? Lista. Pega esses yamas e niyamas ali que eu preciso ter disciplina, lista. O que eu preciso ter, fazer essa limpeza, essas limpezas, lista. Pronto. Essas listas de 2024 vai ser os seus yamas e niyamas do ano. E aí você vai vendo que você melhorou ou não. Ano que vem você faz outra lista, e essas listas não vão acabar nunca. Mas elas vão te dizer assim: olha o quanto que você melhorou, porque de um ano para o outro você já vai estar diferente. Pelo menos a prática traz isso, né? Ela diz isso. E a gente tem agora o Isvara Pranidhana, a entrega. Entrega à vida, entrega aos frutos das nossas ações ao universo. Pois não devemos estar presos a qualquer expectativa, nem nos apegarmos aos resultados. Então, o Ishvara Pranidhana está falando também de uma coisinha aqui chamada caridade, sim. Como diz, acho que no próprio Espiritismo, né? Fazer a doação sem olhar a quem, ou sem ficar se vangloriando daquilo. Está falando disso. Tá falando, já que não tem jeito, né? O que não tem remédio, remediado está, né? Aquela máxima que a gente tem na nossa, aqui no Brasil, que não tem remédio, remediado está. E aí, assim, vou fazer o quê quanto a isso? Já aconteceu. Agora eu vou ali lidar internamente com isso. Entrega. Ah, mas o processo não saiu, isso não entrega, né? E aí, nesse contexto, eu acho que as religiões são incríveis, porque elas mandam entregar tudo a Deus, né? Entrega a Deus, entrega e entrega, gente. Aí aqui eu não trago essa coisa da divindade, mas entrega. Relaxa, vive o agora. Vive o contentamento, o santosha. Olha para outras coisas. Às vezes a gente perde muita energia pensando no que poderia ter sido. Ou então, ó, daqui a um mês vai sair o resultado da minha prova. É daqui a um mês. Adianta passar o mês todo preocupado? Entrega. Já foi, já fez. Agora é só esperar. É, deixa eu ver agora aqui, ó. Gostaria de aprender mais sobre chakras, seguir o fluxo. Seguir o fluxo. Lula. Bom, gente, e aí nossa aula acabou. Eu vou deixar registrado aqui antes de abrir a tela e eu vou dizer assim, ó. Curta, compartilhe, salve para assistir mais tarde. Mas deixa eu tirar aqui para ver todo mundo. Eu estou muito feliz hoje que, assim, em pleno carnaval, e aí eu sei que tem muita gente que não vai para o carnaval porque não gosta e tal, mas, gente, é um momento de festa que, mesmo que as pessoas não vão, elas viajam, elas estão com familiares, estão com visitas em casa. E eu sou muito grata por vocês estarem aqui hoje, né, comigo, participando da aula, participando do chat, eu fico super feliz quando vocês fazem isso, porque me dá, assim, uma animação, um contentamento. Pronto. Me dá um santocha em relação a isso que eu faço aqui. Eu vou contar para vocês, essa semana passada, né? Umas semanas atrás, um amigo meu falou assim para mim, Rai, você faz essas aulas,
Você gasta seu tempo, sua energia, você não está ganhando nada para isso. Deixa de fazer isso, menina. Aí eu falei, mas isso não é uma coisa que é para o outro. Isso é para mim. É uma coisa que me deixa feliz. Claro que em muitos momentos aqui, vocês sabem que eu trabalho vendendo cursos, meu trabalho é esse. Mas eu também gosto. As meninas que me conhecem aqui desde 2016 que eu comecei a dar cursos, né? Eu sempre tenho práticas que são assim, que são que eu abro para as pessoas só participarem. É uma coisa que me causa contentamento interno, então não posso pensar no que ai meu Deus, e agora eu não estou tendo retorno. Ai, se só tiver uma pessoa participando, tem uma pessoa, gente. Tem uma pessoa, é muita gente. E se ninguém participar, eu faço a live sozinho, depois posto. E tá tudo bem. É o meu contentamento e a minha satisfação. Então, assim, quando a gente estuda yoga, tem uma parte também que eu até esqueci de falar antes, que a gente estuda sobre karma e dharma, né? Como é que a gente sabe o que é um karma e o dharma de cada um, pessoal, os pessoais, karmas e dharmas pessoais? Primeiro que karma não necessariamente é uma coisa ruim. Eu já digo a vocês que o meu karma, inclusive, pode ser da aula. Ah, mas karma, não, karma é uma coisa boa. Karma é, é o que eu vim para fazer, qual é a missão que eu tenho real para fazer? Missão, obrigação. Aí vem, ele se torna pesado no sentido da obrigação. Qual a minha obrigação? É o karma. Qual a minha missão? Também da aula. E quando entra na missão, ele fica leve, porque o que eu vim para fazer, isso me dá uma grande satisfação. Então, sendo karma e dharma, das duas formas, para mim é bom, né? Qual meu karma poderia ser também lidar com pessoas? Vocês que são mais próximos de mim sabem que eu sou bem reclusa, bem, né, quietinha, bem na minha, bem de poucas pessoas. Mas ainda assim eu trabalho com muitas pessoas. Então a gente tem que ter essa consciência sobre a vida. E o yoga, ele vira um processo, um caminho de autoconhecimento quando a gente tem essa consciência sobre nós mesmos diante dessas práticas. Então você vê que é um caminho muito bem organizadinho, né? Ele vai te levando e, peraí, não vou fazer esse curso de yoga não, que vai fazer aquelas posturas que eu não consigo. Aí a pessoa chega no primeira aula e tem uma aula dessa. Aí eu pergunto, qual é a postura aqui que você não vai conseguir fazer? É a interna, né? Aqui você vai dizer assim, eu não quero. Se você disser não quero, você não vai fazer nada. Nem essas, nem a, sei lá, botar o pé na cabeça. Mas se você disser eu quero, você vai estar fazendo o yoga mais poderoso que tem, que é o interno. Tá? E a mensagem que eu deixo para vocês hoje, muito feliz por todos participarem aqui, tá? E aí, eu marquei a próxima aula para a semana que vem, que é dia. Deixa eu olhar aqui. Que é dia 17. E aí, eu vou trocar só essa data para dia 24, tá? Então, a aula de chakras vai ser dia 24. Eu acho que eu acabei me confundindo, porque é uma aula, uma semana sim, uma semana não. Então, a próxima aula de chakras vai ser dia 24, tá? Aí eu tô sempre passando os informativos, quem tá lá no grupo, né, que recebe o link, é só escrever. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Obrigada, Lourdes. Meire, obrigada. Rita, obrigada. Obrigada a todo mundo, né, que está aqui presente. É isso, gente. Então, dia 24 a gente tem a aula falando sobre chakras. Acreditem se quiser, mas vai ser só é um resumo do resumo do resumo do resumo. Porque o assunto de chakras, ele envolve toda a prática do yoga. Na verdade, só chakras não. Chakras, corpos, toda a parte, né, energética do yoga. Então, beijos para vocês, boas festas para quem vai sair, bom descanso para quem estiver descansando e até na próxima semana. Tchauzinho.